Essa sessão eu vou trazer para você alguns recursos um pouco mais avançados sobre como trabalhar com a visualização dos dados. Eu vou exibir para você um pequeno exemplo de como trabalhamos com a linguagem do KQL. Você vai ver que é bem semelhante, muito parecido mesmo com o GraphQL. Se você já ouviu falar, se você conhece um pouco, você não vai ter dificuldade em trabalhar com esse tipo de sintaxe. E também vamos retomar um pouco ali no conteúdo de visualização dos dados usando os dashboards. A gente vai continuar desenvolvendo ali dashboards e conversar um pouco sobre quais abordagens são mais adequadas para as visualizações dos dados. Chegando aqui então na página principal do Elastic, você vai ver que na página principal, dentro de onde está rodando o Kibana, né? Você pode ver aqui, a gente está virtualizando então as nossas informações. Eu tenho aqui um servidor do Elastic e um servidor do Kibana, correto? Então aqui no menu principal aqui, para a gente trabalhar um pouco com a sintaxe do KQL, você acessa o menu principal, mas aqui embaixo no menu você vai ver aqui uma opção DevTools. Você acessa a opção DevTools, você vai ser direcionado para essa telinha aqui, essa interface. Eu já deixei aqui previamente alguns exemplos de comandos que a gente vai usar e eu vou explicar um pouco bem didático aqui para que serve cada item. Então, o GraphQL, assim como o KQL, ele é composto por uma instrução e um conteúdo do que eu quero filtrar os dados. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um GET. O GET ele serve para retornar as informações, assim como o PUT serve para mim atualizar as informações, o POST para mim inserir algum dado ali na pesquisa ou na base dos nossos índices. Tem outros comandos como delete, bem semelhante às instruções HTTP, né, se você tiver mais interesse em usar. Como é que você pode saber aqui mais sobre essa documentação? Aqui nesse editor, você pode escrever alguma coisa. Quando você escreve alguma informação aqui, ele já entende que tem uma instrução para ser executada. Então já fica habilitado para você esse botão aqui para fazer a requisição. E ao lado tem esse botão aqui. Pode variar um pouco com a versão. Na nossa versão, que é a 7.1, é uma chave. E nessa chave você tem a opção para poder identar essas instruções que você escreve aqui, que facilita até na visualização e no entendimento. Você pode copiar o bloco também e, o mais importante, é acessar a documentação, se você tiver alguma dúvida em como escrever ali a sintaxe. Então, se você dá um clique na chave, você vai ver aqui que tem a opção para ir para a documentação. Eu já deixei aberto aqui, mas ele direciona você nessa página da documentação da versão que você está usando. Isso é o mais interessante. Se você estiver usando uma outra versão, ele já te direciona para a página da versão que você está trabalhando. Aqui você vai ver que tem uma série de campos, formas para você trabalhar ali com a sintaxe. Se eu subir mais aqui no topo, você vai ver que o comando principal aqui, ele já te dá até um exemplo para você copiar, são tipos de requisições GET, POST, como eu comentei, tem o PUT e tem o delete também, que você pode estar usando ali em determinado momento. O GET, assim como as outras opções, são sempre seguido de qual índice você quer acessar e o que você quer fazer. Isso aqui é uma palavra reservada para indicar que você quer procurar as informações ali dentro desse índice. E aí o conteúdo que vem na sequência, que é o corpo, são os possíveis filtros que você pode estar usando. Então, se você tiver alguma
alguma curiosidade, alguma necessidade, você pode ver que aqui tem uma série de exemplos e informações bem cruciais para você estar minerando as informações que você quer trazer na sua consulta. Eu vou voltar aqui então para o DevTools e eu vou mostrar aqui como que é o exemplo do comando aqui da instrução. Deixa eu apagar aqui. Para consultar tudo, né? Então, vou dar um... Aqui. Ficou aberto ali? Tá. Voltando aqui, eu vou apagar o conteúdo que eu tinha escrito antes, inicialmente, né? E vou mostrar como é que é o exemplo do get. Aqui eu estou fazendo um get, porque eu estou pedindo para ele retornar tudo que comece com o prefixo eventos, e aí você vai ver que eu tenho aqui dentro do meu Kibana, eu já tinha importado algumas fontes, e essas fontes eu começava com o prefixo eventos e aí alguma palavrinha ali reservada para mim poder me localizar. Então aqui eu estou dizendo que eu quero de todos os índices que começam com eventos, e aí o asterisco é para indicar que a partir do evento pode ser qualquer caractere, qualquer sequência de caractere, e aí eu estou dizendo que eu quero desse índice trazer as informações. E como filtros, eu estou dizendo que eu quero qualquer coisa aqui. Estou montando uma instrução para trazer tudo que tiver. Então, se eu der um request aqui, você vai ver que vai aparecer um monte de informação, e aí nessas informações eu já explico para você. Primeiro eu quero chamar a atenção aqui nesse comentário. Para você pode vir a aparecer alguma informação diferente por conta de alguma configuração da sua versão. Vai estar tudo descrito aqui. Aqui ele está dizendo para mim que as informações de segurança não estão ligadas aqui, né? Mas para mim não interessa. Então, para o nosso caso aqui, você vai ver que ele chegou, fez a chamada, localizou 16 registros aqui, e desses 16 registros você vai ver que tem um index que se chama somente eventos. Mais abaixo aqui você vai ver que eu tenho dentro do meu Elastic mais um outro índice que tem o nome do índice, né? Eventos-index, que eu já tinha importado e colocado essa informação com esse nome lá. Mais aqui embaixo, nosso eventos.in, e nesse evento.in só tem essas informações aqui. Como é que eu pego exatamente um índice sem ter que pegar todas essas informações? Eu tenho aqui um outro exemplo que eu deixei aqui, ó. Somente do eventos.in eu quero que traga todas as informações. Então, se eu executar, vamos ver? Trouxe aqui somente as informações do índice que tem o nome eventos.in. Trouxe aqui um total de 4 registros. E aí, se você contar aqui, ó, você vai ver que são apenas 4 registros. Eu posso também filtrar por colunas. Eu posso pegar e detalhar mais o que eu quero. Eu quero determinada informação do meu índice. Então, eu consigo fazer aqui, ó. Eu já deixei essa instrução aqui, então eu estou fazendo uma consulta no meu índice que pegue todos os registros com esse termo. Eu deixei aqui a palavra reservada terms, que se chama index, e dos index tenha o valor eventos.in. Aqui ficou bem redundante, ele vai trazer basicamente o mesmo resultado que tinha na instrução de cima, mas vamos ver como é que fica aqui. Então ele trouxe aqui novamente os mesmos 4 registros, porque todos os registros têm como valor o campo underline index, o valor eventos.in. Para a gente validar aqui e ver se funciona de fato, eu vou selecionar aqui um registro qualquer. Eu vou pegar esse primeiro aqui, que até não está sendo usado aqui no meu exemplo. Eu vou colocar aqui como valor. Eu quero somente que traga o valor que tenha como condição aqui, né, o campo underline id tenha esse valor aqui. Então, se eu executar,
a minha instrução. A instrução aqui achou apenas um registro, veja que não é mais os 4, e desse um registro trouxe apenas o que tem o valor correspondente aqui. Veja que se você quiser fazer vários tipos de filtros, várias informações distintas, tudo isso você consegue através aqui, né, aplicando os termos aqui, usando a sintaxe KQL. Se você se interessou, se você quer saber mais, dá para fazer bastante coisa, dá para filtrar, dá para colocar expressões booleanas, se um valor é determinado valor e se outra condição também atende o que você espera. Então, todas essas informações você consegue achar aqui na documentação da API. Eu não estou aprofundando muito nesse tema, porque não é muito o nosso foco. Eu estou apenas trazendo para você que a ferramenta possibilita essa comunicação via linguagem, né, que é o KQL, diretamente com a base do Elastic, que é onde está gravado todas as informações dos nossos índices. Fora essa alternativa aqui, que é via código mesmo, você também consegue acessar os dados do seu Elastic através aqui do menu do Discovery. Dentro do menu Discovery, você seleciona qual é o índice que você quer estar trazendo e dentro do índice selecionado, ele te traz todas as informações aqui. Aí você pode, de forma detalhada aqui, expandir. Ele te apresenta como tabela e aí também tem a opção aqui como JSON, né? Que é basicamente a mesma informação que você viu ali usando aquela linguagem de comando. Então, aqui todas as informações. Qual que é a vantagem de usar essa e usar o KQL? A vantagem é que, usando o KQL, você tem as informações muito mais rápidas. Se você quiser localizar determinada informação, usando os termos e refinando a sua pesquisa, você retorna os dados de maneira, usando ali o retorno por JSON, né? De uma forma muito mais rápida do que você procurar aqui a informação, expandir e copiar. Também dá para você filtrar essas informações. Se você usar aqui nessa barrinha de pesquisa, você dizer o que você quer. Eu quero as informações que tem o índice, que é igual, e aí eu posso aqui, copiar aqui, vou copiar esse índice aqui, ou melhor, é o ID, né, que eu quero. O ID, que é igual, e aí eu coloco o valor aqui, eu acho que tem que ser, não precisa, sem aspas mesmo. Então, aqui ele trouxe para nós, ó, vou minimizar, ele já mostra aqui, ó, trouxe um registro, e desse um registro eu posso expandir, que é basicamente o que você viu lá na linguagem, na sintaxe do KQL. Então, o Kibana ele te dá essas duas opções para você trabalhar tanto na forma visual quanto na forma de texto mesmo, via requisição. Por baixo dos panos, essa requisição visual aqui usa toda a sintaxe do KQL. Mas, como eu comentei, se você tiver muitas informações, você não está trabalhando com uma fonte de dados importada, que é o nosso caso, fica mais difícil você localizar as informações. Então, usar lá o KQL pode te dar uma velocidade em localizar os dados que você quer, alterar as informações usando os comandos corretos. Então, fica aqui essa opção que eu trouxe para você como forma de trazer e pesquisar e consultar as informações aqui no seu índice dentro da base de dados que ficou no Elastic. Vamos voltar então ali para os dashboards, que eu vou expor aqui, vou trazer e explanar algumas informações a mais. Então, como é que a gente constrói um dashboard, né? Vamos recapitular aqui. Então, a gente acessa o menu principal, clica no dashboard, e aí a gente cria uma nova visualização, e essa nova visualização a gente vai escolher qual é o índice que a gente quer trazer os dados. Então eu vou deixar aqui eventos.in, é o índice que tem as informações que eu estou querendo carregar nos dashboards. Então, para mim, eu quero fazer uma visualização em eventos,
Então eu arrasto aqui a coluna que eu quero, então ele já me traz aqui, ó, como eixo X o nome do evento, e ele já me traz aqui, facilitando, um contador que é no eixo Y. Quantos eventos tem aqui por tipo, né? Então eu estou trazendo o nome, e aí ele me diz quantos eventos tem. Nesse caso, um registro, aqui também um registro, aqui também um registro, e aqui também um registro. Então, basicamente eu tenho 4 eventos, cada um só aconteceu uma vez, nenhum repetiu. E se você começar a analisar em termos de visualização, você vai ver que alguns tipos de gráficos não fazem muito sentido. Então, eu vou mostrar para você e você vai entender aqui o que eu estou falando. Aqui nas sugestões, ó, já tem um exemplo bem prático para você entender o que eu estou falando. Eu vou mudar aqui e selecionar essa sugestão. Se você vê pela sugestão, você fica meio perdido. Pelo menos eu estou perdido. A única coisa que me traz aqui, que não é tão intuitivo, é a legenda, que cada cor significa, né? Então, você olha aqui, ó, parece até uma bandeira de algum país. Não dá para entender o que a informação é aqui. Eu vou mostrar um outro exemplo que vai ficar mais claro para o entendimento. Se eu pegar esse outro tipo aqui, ó, esse tipo aqui, ó, aqui ficou a mesma bandeira, só que mudou a posição, correto? Fica bem difícil de entender o que é. Ele até sugere aqui nas labels o que é o conteúdo, né? Então aqui está dizendo que de um conjunto de 100%, eu tenho 4 eventos, cada evento representa uma parcela de 25%, e aí aqui tem o nome do evento. Então, nesse período total, que eu não sei quantos dias são, eu tive 4 eventos, e desses 4 eventos teve 25%. Não me diz muita coisa, né? Eu vou trazer aqui para você um outro exemplo de gráfico que talvez possa melhorar a nossa visualização. Esse gráfico aqui. Aqui, parecido com o gráfico do Pizza, ele até é um pouco mais intuitivo para essa situação. Preste atenção. Para esse tipo de situação, faz até um pouco mais de sentido usar esse tipo de visualização, porque aqui eu estou dizendo que no meu conjunto de eventos eu tive esses eventos, e desses eventos cada parcela aqui representou X% aqui, né? No caso 25% do total. É parecido com o da barra? É parecido com o da barra, mas lá você não tinha uma visualização mais amigável e mais entendível. Parecia mais uma bandeira do que um gráfico que apresenta as informações. Então, eu vou refinar um pouco mais aqui, eu vou adicionar algumas opções a mais aqui, que além do evento, eu vou colocar aqui como uma subcoluna a data da realização desse evento. Aqui já ficou um pouco mais difícil de entender, né? Deu uma dificuldade a mais, agregou um pouquinho mais informações, com certeza. Eu não consigo adicionar novos níveis por tipo de informação, né? Mas eu vou deixar aqui. Que tipo de visualização seria mais interessante esse aqui? Vou mostrar para você algumas opções e aí você vai chegar à conclusão comigo do que seria mais adequado para esse tipo. Veja que agora eu estou exibindo os meus eventos por data durante esse período total. Se eu selecionar aqui o gráfico das barras, agora fez um pouco mais sentido, porque aqui eu tenho um indicador aqui que nesse dia eu tive um evento. Nesse outro período aqui, está contando como literal, né? No dia 11 e no dia 12, eu tenho mais uma ocorrência desse evento que aconteceu. Então, esse tipo de gráfico aqui já ficou um pouco mais interessante por conta do refinamento da informação que eu estou querendo trazer. Se eu trazer para você uma outra forma de visualização,
que seria esse aqui da área, você vai ver que ficou pior de todos. Não tem sentido nenhum. Você olha aqui, parece que é um monte de pontinho. É pior do que a bandeira. Então, fique atento, e é isso que eu estou enfatizando para você. Fique atento com o tipo de gráfico que você quer usar para a informação que você quer trazer. Pegar um exemplo bem comum aqui, né? Se você acompanha a Bolsa de Valores, você vai ver que não usa um gráfico de pizza para mostrar a flutuação da cotação de alguma moeda. Você vai ver que usa um gráfico de barrinhas, né, que é parecido com esse de área, só que eu acredito que o nome correto é esse aqui, gráfico de linhas, né, que faz muito mais sentido. Eu vou esperar ele carregar aqui. Acho que ele já carregou e também não mudou nada aqui. Para nossa informação, esse gráfico, esse tipo de gráfico também não é nada amigável e não nos diz nada. Você tem até que se forçar aqui para entender o que é. Você veja, a gente sabe que tem uma ocorrência, né? Essa uma ocorrência, ele está marcado aqui, ó, aqui em cima. Mas e por que ele saiu de 0 até 1 e foi marcando essas casas decimais aqui? Acaba que só dificulta a nossa visualização, né? Então, não faz muito sentido usar esse tipo aqui, que basicamente seria um gráfico com uma linha reta. Então, eu chamo a atenção novamente a importância do tipo de gráfico selecionado para trazer a informação e a forma mais amigável que você precisa ter, que é bater o olho e entender o que esse gráfico está representando. Eu vou mudar aqui para a gente ter outras formas de visualização e discutir um pouco, né? Então eu vou mostrar esse aqui, ó, gráfico de pizza. Ficou um pouco mais entendido, né? Vou trazer aqui para você o outro aqui do donut, que mudou só o círculo oval oco no meio, não teve muita diferença. E eu vou trazer aqui o da barrinha. Essa barrinha aqui, ó, é aquela mesma bandeira, não faz muito sentido para a gente, mas ela também traz algumas informações que os outros gráficos nos dificultam, né? Comparado àquele outro gráfico que as barras estavam no sentido vertical, esse aqui estando no sentido horizontal, a gente consegue olhar e pela própria legenda aqui do eixo X e do eixo Y, a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, nessa data, teve esse número de ocorrência aqui, de 100% aqui, então a gente tem 4 eventos, cada evento representa 25%, então fica mais entendível, né? Dá para entender o que está acontecendo. Se tivesse ocorrências que se repetissem, o percentual aqui ia ser variado, né? Então, eu espero que você tenha entendido o que eu estou querendo mostrar. O que eu tenho enfatizado aqui é a opção de visualização faz muito sentido para transmitir o que você está querendo levar de dado. Então, se você se recordar lá naquele vídeo em que eu trouxe como foi definido a visualização por Dana Cox, você vai ver que o ator que está fazendo isso aqui está modelando para transmitir a informação e levar o que realmente o gráfico se propõe, né? Você bater o olho, conseguir analisar de fácil entendimento e com essa análise, com esse entendimento, você poder tomar alguma ação, alguma decisão. Se eu não tivesse essa fonte de dados, se eu tivesse uma outra fonte de dados, eu ia conseguir, por exemplo, se fosse um e-commerce, identificar aqui uma região que tivesse bastante vendas, eu ia ver qual é essa região que tem menos vendas e fazer alguma ação, promover alguma mercadoria para estar estimulando ali o comprador daquela região acessar meu site, meu e-commerce e fazer as compras ali dos produtos
para mim gerar esse engajamento. Então, com as informações bem detalhadas, você consegue tomar as ações, tomar as decisões e conseguir evoluir o que você quer realmente, né? Qual é o seu negócio, qual é o seu escopo, qual é o seu nicho. Então, se pegar aqui no exemplo que eu acabei de comentar, de um e-commerce, com a boa visualização, com a boa apresentação dos dados, você consegue tomar as decisões corretas. Se for num exemplo de um sistema, por exemplo, que está fazendo alguma auditoria, você consegue ver quais são os picos que o seu sistema está trabalhando, você consegue ver se precisa adicionar mais recursos na sua infra, né, para estar suprindo esses gargalos. E tudo isso você consegue tomar de decisão quando você tem uma boa visualização. Então, essa é a proposta desse projeto. Eu espero que tenha agregado. Se você se sentiu à vontade, se você gostou dessa proposta, dessa alternativa que é o que eu estou querendo trazer para você, você pode, e aí eu convido você a buscar mais informações. Lembre-se que aqui no site oficial você tem aqui como opção para você estar usando de maneira gratuita, né? Você testa de maneira gratuita, mas como você viu aqui ao decorrer desses vídeos, a gente está trabalhando aqui usando a virtualização, e na virtualização você não precisa configurar seu ambiente, você não precisa fazer nada a não ser rodar aqui um comando. Bom, e para mostrar para você como desativar toda essa infra aqui, eu vou, sem precisar aqui abrir o Docker Desktop, eu vou acessar aqui um terminal e vou mostrar aqui o comando para você. Então eu vou abrir um terminal, eu vou acessar o diretório onde está o meu arquivo Docker Compose, eu vou fazer aqui o uso da minha colinha. Dois pontos. Ok. E eu vou digitar aqui o comando docker -compose stop. Ele vai tentar processar aqui. E já começou a derrubar os meus serviços. Então ele está parando o Kibana e está parando o meu Elastic. Se eu acessar aqui, se eu mostrar aqui no Docker, o desktop, já ele vai desativar aqui, vai ficar, não vai estar rodando, né? Então eu espero aqui ele terminar os processos. Já derrubou o Kibana, então aqui já está parcialmente rodando, e ele vai começar a derrubar o Elastic. Derrubou o Elastic, meu Docker não está mais rodando, o meu container, né, não está mais rodando, e aí eu provo para você se eu vim aqui e mandar atualizar. Ele vai procurar aqui um endereço que não existe mais, ele disse que não encontrou. Então, trabalhar aqui com a virtualização fica bem mais simples, como eu comentei. Só recapitulando, as informações elas vão ficar persistidas aqui no meu Kibana, porque lá no arquivo Docker Compose, você vai se recordar que eu defini algumas variáveis que vão ser as minhas informações de banco de dados ali, que eu vou persistir todas as informações no meu computador. Se você acessar aqui a versão do Docker Desktop, você vai ver que todas elas estão aqui nos volumes. Então, eu vou ter um monte de volume aqui, com certeza, mas do que nos interessa é os volumes que foram definidos lá para o Elastic.
Se você abrir seu arquivo Docker Compose, você vai ver que tem um arquivo e numa seção desse arquivo tem um volume definido com o nome data01. Então ele coloca sempre o nome do serviço e na sequência aqui o nome do volume. Se eu apagar esse volume, eu perco todas as informações dos meus dashboards, das importações de dados que eu tinha colocado no meu Kibana. Então, esse foi um overview aqui de como você pode trabalhar com o Kibana. A ferramenta é bastante poderosa e eu recomendo, se você gostou, se você está interessado. Além dessa ferramenta, que é o Kibana que eu trouxe para você, existem outras como as ferramentas para visualização do Power BI, que ela também é uma ferramenta paga da Microsoft, e que são as principais que são usadas basicamente no mercado hoje. E como alternativa, eu trouxe aqui para você o Kibana e eu espero que você tenha gostado.